capítulo 22, Deus revela o destino dos reis. Então Deus vai mencionar alguns reis. Ele vai tirar Josias e vai colocar 3 reis aqui, vai deixar Zedequias para outro momento. Mas, aliás, ele começa com Zedequias, né? Já começa com Zedequias e fala tira fora Josias. Mas começa do contrário aqui, né? Zedequias foi o último, ele começa falando aqui, é isso daí. Então, assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá, que é Zedequias, e anuncia ali a palavra. Ouve o Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Olha a ligação que ele faz. Você está no lugar muito importante. Muito importante. Então, cuidado aí. Cuidado com o que você está fazendo. Então, o teu povo, não é? Fala do povo e tal. Escutai, executai, digo melhor, o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais o estrangeiro. Tudo isso Zedequias fazia. Em vez de ele ser um rei bondoso e cumprir a lei de Deus em relação ao povo, não, ele dizia que executai, faz favor, você tem que executar o direito e a justiça e livrar o oprimido da mão do opressor. Você está dando mais valor para o opressor? Que raio de reino é o seu? O governo de um país que dá mais valor para quem tem dinheiro do que para quem não tem dinheiro, não é? O governo também não pode ser super paternalista e fazer tudo, né? Senão a gente fica sentado na rede ou deitado na rede e recebendo dinheiro, não trabalhando. O trabalho dignifica, mas a igualdade social é importante. E Deus estava falando isso aqui, olha, você tem que buscar o direito e o juízo e a justiça e livrar o oprimido das mãos do seu opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Quantas coisas estavam acontecendo. E eram fruto de uma vida desassociada de um rei ao seu senhor. Ele era o rei e ele agia como qualquer outro rei de qualquer outro país que não tivesse o Senhor como Deus, ou Deus como o seu Senhor. Mas se não derdes ouvido a essas palavras, olha, esta casa vai virar uma assolação. Por quê? Não era uma questão assim, se você fizer isso, então Babilônia não vai mais vir sobre você. Não, não é isso. Está dizendo assim, corrija isso, seja um bom rei. Além de tudo, submeta-se à Babilônia. Já foi falado aqui. Submeta-se à Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim, Gileade, a cabeça do Líbano. Então, olha, se você não me der ouvidos, eu vou designar contra ti destruidores. E foi exatamente o que aconteceu. Me dê ouvido, se submeta a Nabucodonosor, submeta ao reino do norte, mas porque você procedeu assim com o Senhor, então você vai ver a destruição, porque você deixou a aliança, verso 9, do Senhor e adorou outros deuses e os serviu, então nós vamos romper essa aliança. O que a aliança dizia? A aliança dizia assim, bom, vocês cumprem a sua parte, não é? Observem a lei do Senhor, a lei, toda a lei, não só os 10 mandamentos, toda a lei, mas os 10 mandamentos estão lá. E eu vou cumprir minha parte. Andem corretamente, cuidem do pobre, cuidem do órfão, cuidem da viúva, cuidem dos que são oprimidos, cuide desse povo aqui, que aí nós vamos ter uma aliança. Entende? Mas a aliança foi quebrada por quem? Por Deus? Não, pelo povo. Então, Zedequias, você está fora. Olha o que você vai ter como resultado. Bom, aí 609. Bom, Zedequias reinou aqui nesse período anterior, né? Mas 609 agora vem Salum. Salum, que também é chamado de Jeoacás. Aqui a Bíblia fala Salum, filho de Josias. Então já um filho de Josias. Então aqui você vê que foi antes desse período aí na realidade, né? Zedequias veio depois de 598. Depois de 598.
Então, 609, por 3 meses, Jeoacás governa. E foi um momento de desesperança. Ele foi para o Egito, fugido para o Egito e morreu lá. Desesperança. Um momento, e diz assim, não choreis o morto, nem lastimei, chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Tá vendo? Vocês vão lá para o Egito, para ter o apoio do Egito, se submetam ao Reino do Norte. Eu vou cuidar de vocês. Isso é um castigo. Vocês vão se submeter ao Reino do Norte e as coisas vão funcionar bem, porque vocês vão ficar um tempo lá, vão aprender e depois vão voltar para cá. Não sei se Deus teria permitido, né, que Nabucodonosor destruísse o templo, se eles fossem fiéis e fossem todos para lá. Talvez não viria porque ele destruiu o templo e o muro, né, os muros e o templo ali em Jerusalém, porque o povo ficou levantando ameaças para a Babilônia. Ficou olhando para o Egito, esperando ali uma ajuda. Então, às vezes, a gente está olhando para o lado errado. A gente está esperando receber ajuda, não de Deus, mas de um poder terreno superior, ajuda de um ser. Por isso que diz ali, não, maldito homem que confia no outro homem. Mas nesse sentido, né? Que confia para libertá-lo da escravidão, do cativeiro e tudo mais. Agora ele fala de Jeoaquim. Joaquim também, Eliaquim, ficou 11 anos, esse daqui. E ele morreu em Jerusalém. Esse morreu em Jerusalém, 609 a 598, mais ou menos. Então aqui era um homem cobiçoso, ele cobiçava. Olha, vejam aqui algumas coisas, né? Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Quer dizer, ele deve ter ampliado o seu palácio, ele deve ter feito... você pega com o dinheiro dos outros e faz aquilo que você bem entende. É uma lástima termos, infelizmente, alguns homens que têm o poder público na mão, não é? Que foram eleitos, etc. e tal, mas que fazem coisas para si e para sua família. É deplorável isso. É deplorável. Há países na Europa em que o povo estava se revoltando porque o deputado lá recebia o passe para andar de metrô. Eu disse, não, ele não tem que ter direito nenhum. Eles vinham de metrô, moravam nas suas casas, não tinham apartamentos funcionais. Não é? É um absurdo muitas das coisas que a gente vê por aí. Muitas das coisas. E esse camarada aqui era cobiçoso. Ele, vejam bem, primeiro fazia coisas para o seu próprio bem. Tal. Aí o verso 17 assim, mas os teus olhos e o teu coração não atentem senão para a tua ganância. Não atentam senão para a tua ganância. Uma ganância, ter mais. E quem tem mais quer ter mais e mais e mais e mais. Ganância pela ganância. Não é ganância para fazer um bem para o próximo. Imagine, você tem uma empresa, pode contratar 50 funcionários, você cresce e contrata 100. Olha quanta gente você está. Depois você cresce e contrata 1000 funcionários no Brasil, começa a exportar, começa a ter empresas em outros lugares, olha que beleza. Agora, eu sempre prego uma coisa, né? Porque você não tem uma empresa. Não, mas se eu tivesse uma empresa, eu daria participação para cada funcionário. Cada funcionário daria participação. Não, já dou o salário, ok, já está suficiente. A lei só pede isso. Mas eu daria mais, sinceramente. É porque você não tem, pode ser até que se eu tivesse eu não daria, mas eu gostaria de fazer isso. Dá uma participação 0,00, isso daí é um incentivo. Porque a empresa é de todos. Não se coloque no lugar de Deus, chama-se síndrome de Deus. Quando você é o Senhor, não, eu estou aqui para servir, quero ter mais funcionários, este bem que eu vendo, este utensílio, sei lá, isso que eu faço, beneficia pessoas. Olha que bênção. Ganância pela ganância. Ele diz assim, e para derramar o sangue inocente, além de tudo, ele deixava derramar o sangue inocente, mais ou menos como Zedequias, e levava a efeito a violência e a extorsão. Meu pai! É um desfile de reis aqui, né? É um desfile. Deus se importa com quem está governando? Se importa, claro que se importa. Mas a Bíblia diz que Deus põe e tira? Deus põe e tira. Mas teve esses camaradas aí que governaram, mataram, fizeram. Esses governantes estão aí.
são usados por Deus, se permitirem, serão. Mas podem escolher não o caminho da vida, né? Mas o caminho da morte. Isso está nas mãos deles. Você tem alguns líderes que ficam na sua memória, assim? Você lembra de pessoas que... Aquela frase, né? Eu não me importo com o grito dos maus, eu me importo com o silêncio dos bons, né? Olha que frase, né? E há tantas outras frases de tantas pessoas, grandes líderes. Gandhi, um grande líder também. E outros, Martin Luther King, né, que eu mencionei a frase. E você tem alguns líderes que você... Hitler, meu pai. Minha neta estuda lá na Alemanha e ela diz que não pode fazer assim. Não, se fizer assim ali num lugar... Tamanha foi a vergonha que aquele país passou, né, e tem agora. Né? Então tem uns líderes que marcam, né? Líderes comunitários, líderes da igreja. E aqui... Não deu. Deus falou, você não fez nada. Eu não vou ouvir as suas preces também. Você só quer coisas para você. E o último rei que ele menciona aqui é Jeconias, ou Joaquim, que reinou em 598, né, dessa série que foi o último. Depois vem Zedequias, que estava trocando as bolas lá no começo, né? Só está aqui fora de ordem. Eu disse que o livro não está na ordem cronológica, né? Então ele disse que desse rei aqui, ele ficou só 3 meses, foi para o cativeiro de Babilônia, né, ficou no cativeiro de Babilônia, não morreu por causa de um ato do rei, né, mas ficou ali. E dele, vejam só, o profeta em nome de Deus, né, fala: entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida. Lançar-te-ei a ti tua mãe. Aqui uma influência impressionante. A mãe deve ter influenciado muito a este rei. E ficou só 3 meses. Já quis levantar alguma coisa. Quis levantar uma onda contra a Babilônia. Caiu. Deus foi claro. Se submetam. Se submetam ao que eu estou dizendo. Submetam a esse, porque ele agora é o meu servo. Tem capítulos na frente que depois ele vai cuidar de Babilônia, vai cuidar, bem cuidado mesmo de Babilônia. Que além de tudo extrapolou, né, todas essas coisas. Então, meu filho, é um homem vil, você parece uma coisa quebrada, não tem sentido, e você não vai ver os seus filhos reinarem. Ele teve 7 filhos, mas não vai ver os seus filhos reinarem. Aí termina aqui essa passagem por esses reis. Zedequias, fora de ordem. Zedequias, que deveria ser o último, mas está lá na frente, que é de quando ele escreveu, né, o momento que ele estava escrevendo, possivelmente. Depois contra o Jeoacás, depois contra o Joaquim, desesperança, cobiça, e aqui para este último rei aqui, o rei Joaquim, ou Jeconias, ou Conias também, como é conhecido. Todos eles foram rejeitados, porque eram homens maus. Não cuidavam do pobre, do que necessitava, da viúva, do que era oprimido, do órfão, do estrangeiro. Eles só cuidavam de si mesmos e por isso se afastaram tanto de Deus, e Deus não pôde mais ser conivente com os pecados deles e agiu. Vamos escolher o bom caminho? Vamos escolher o caminho da vida para que possamos andar com Deus? Vamos orar. Pai querido, nesse momento pode ser que alguém esteja aí aflito com alguma situação, alguma injustiça, até bem clara, dos poderes constituídos, da liderança local, da família. Senhor, que coloquemos nas Tuas mãos que é o juízo perfeito, é o juiz perfeito. O Senhor está julgando a vida eterna ou não, a vida ou a morte, e nós queremos vida, Pai. Então ajuda-nos. Se for preciso ter limões na vida, ajuda-nos a fazermos destes limões limonadas. E se alguém está passando por um período ácido, que aprenda a usar isso a seu próprio favor e crescer. Às vezes nós não conseguimos ficar livres do inimigo, mas nós podemos ter uma atitude diferente. Em nome de Jesus pedimos esta sabedoria. Amém.